O vídeo de hoje, como vocês puderam ver pelo título e pela capa, vai ser uma resenha sobre o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Não é um romance clichê, é um livro em que ele traz muitos aprendizados referente à época em que a história é narrada. Então fique comigo até o final do vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso. Olá pessoal, tudo bem? Carol aqui novamente falando com vocês. Antes de mais nada, eu vou fazer aqueles meus pedidos de todos os vídeos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para sempre estarem recebendo os novos conteúdos que eu postar por aqui. Deixe seu like se você gostar desse tipo de conteúdo. Compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês acreditam que também gostam desse tipo de vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo, se você já leu o livro e gostou da experiência de leitura que o livro te trouxe, gostou da história, se identificou com algum personagem, me conta aqui que eu quero saber sobre sua experiência, ok? Antes de ir direto para a história que o livro nos traz, direto para o livro em si, eu não posso esquecer de me falar da própria autora, da própria Jane Austen. A Jane Austen é uma mulher que nasceu em 1775 na Inglaterra, num presbitério. E nessa época em que ela vivia, a mulher ela não era tão valorizada, ela não tinha muitos direitos. A Jane Austen, ela desde menina, ela gostava muito de leitura, porque ela tinha acesso à biblioteca particular do seu pai. Então ela tinha uma imersão nesse mundo da leitura e ela se identificava muito, ela gostava muito. Então, desde menina, ela tinha contato com os livros. Ela tinha uma irmã, o qual era sua confidente, a Cassandra. Inclusive, não se tem muita imagem da Jane Austen, não se tem nenhum retrato fidedigno da Jane Austen. A única imagem que temos dela atualmente e que não podemos afirmar que é uma imagem totalmente fidedigna à imagem dela é esse retrato aqui, que foi ilustrado, foi feito pela sua própria irmã, Cassandra. Dizem que esse retrato foi uma brincadeira entre as duas. Hoje em dia, a gente às vezes não pega uma câmera e tira foto de alguém no momento desprevenido, pra fazer uma brincadeirinha, pra fazer uma zoeirinha. E dizem que esse retrato foi mais ou menos isso, que a Cassandra ela quis tirar um pouquinho de sarro da sua irmã, da Jane Austen. Então ela fez esse retrato aqui. Esse retrato ele foi melhorado, foi refeito, vamos dizer assim, uma releitura dessa imagem para essa imagem aqui. Também não podemos dizer que também é uma imagem fidedigna sobre a Jane Austen. Muitas pessoas dizem que não, algumas pessoas dizem que é bem parecida, mas nunca teremos certeza. Se vocês repararem nessa imagem que foi melhorada, a Jane Austen ela aparece com uma aliança na sua mão, uma aliança de casamento. Porém, ela nunca foi casada. A história dela é de uma pessoa que ela teve uma experiência, uma mulher que teve uma experiência amorosa, porém esse casamento nunca aconteceu, justamente por conta de preconceito da família desse rapaz. Ele era bem mais empoderado com relação ao financeiro. E a Jane Austen, ela teve esse romance interrompido pela própria família do rapaz, que não aprovavam esse relacionamento e acabaram mandando o rapaz para um outro lugar, um outro país, uma outra cidade, e nesse lugar ele conheceu uma outra mulher, acabou se casando com ela e nunca teve um casamento com a Jane Austen. E a Jane Austen nunca se casou, nunca se relacionou com outro homem. Então isso também é um ponto, porque a Jane Austen ela traz muito da sua experiência de vida daquela época nas suas obras. E o Orgulho e Preconceito, ele aborda justamente isso. Lembra que eu falei que não é um romance clichê? Orgulho e Preconceito, ele traz muitas lições referente àquela época. Porque, como eu disse, a mulher ela não tinha tantos valores, ela era criada para viver em casa, para cuidar da casa, da família, dos filhos e do marido. Não tinham direito à herança dos pais. Quem ficava com a herança eram os filhos, homens. E o livro ele traz bastante isso, então é um livro muito rico, com várias informações e que nos coloca para pensar
Alguns pontos a gente pode identificar que permanecem iguais em alguns momentos nos nossos dias atuais, mas também muita coisa melhorou, muita coisa já não é mais a mesma. Muitas coisas a gente já conquistou, isso é nítido. Então é bem legal essa leitura da gente poder entrar naquele universo que era 200 anos atrás, 220 anos atrás. É maravilhoso. O livro, pessoal, ele foi publicado em 1813 e o primeiro título dado a esse livro foi Primeiras Impressões. Depois, bem depois, ele teve esse título substituído por Orgulho e Preconceito, que é o que a gente conhece hoje. Ele começa contando a história da família Bennet, composta pelo Sr. Bennet, a Sra. Bennet e 5 filhas mulheres, da ordem da mais velha para a mais nova, a Jane, a Elizabeth, que é a grande protagonista da história, a Mary, a Kitty e a Lydia. A família Bennet, por ter uma composição aí de 5 filhas, tem um problema, porque lembra que eu falei que as mulheres, elas não tinham direito da herança dos pais? Então as meninas, elas tinham um problema. Caso o Sr. Bennet viesse a falecer, viesse morrer, elas não teriam direito a nada do pai, elas iriam passar necessidades. Então o maior desespero da mãe, a maior ambição da mãe, da Sra. Bennet, era de casar as filhas. E um certo dia ela soube que ali na região onde eles viviam iria chegar um jovem rico e muito bonito, o Sr. Bingley. Ele tinha em torno de 4 ou 5 mil libras por ano, então ele era bem de vida, ele tinha muito para oferecer para as meninas, porém ele não chegaria sozinho, ele trouxe consigo um amigo muito próximo dele, que é o Sr. Darcy, que é o grande protagonista masculino da história. A Sra. Bennet, ela, sabendo dessa chegada, que alguns dias chegaria esse jovem para a cidade ali, para a região onde eles viviam, ela começou a conversar com o Sr. Bennet para que assim que ele chegasse, para assim que esse jovem chegasse, era para o Sr. Bennet ir até a casa dele e se apresentar e apresentar as meninas, para que as meninas, alguma delas, tivessem chance de se casar com esse rapaz, antes que alguém fosse na frente e casasse uma das filhas. Então essa começou a ser a grande ambição, a grande necessidade ali da Sra. Bennet. O Sr. Bennet, ele era um pai, assim, ele era um homem bem humorado, só que ele era muito sarcástico. E ele começou a meio que atarentar a mãe, sabe? A Sra. Bennet, ele falava que ele não iria, que não tinha necessidade dele ir até lá e conhecer o Sr. Bingley, que mais dia menos dias ele ia acabar se encontrando com as meninas. E ele começou meio que deixar a Sra. Bennet louca, porque ele via que essa era uma grande necessidade, que era um grande desespero para a Sra. Bennet, então ele meio que se divertia com isso. Mas por fim ele acaba cedendo e ele vai sim até lá na casa do Sr. Bingley quando ele chega e se apresenta e fala de suas filhas, né, a fim de apresentar as meninas, tanto que é marcado um baile para que todas as moças da região, inclusive as filhas do Sr. Bennet, estejam presentes para que eles possam conhecê-las. Chegado o dia do baile, pessoal, o Sr. Bingley, ele se encantou pela Jane, repetiu a dança com ela por várias vezes, e a Elizabeth, no primeiro momento, ela se encantou com o Sr. Darcy. Os dois, tanto o Sr. Bingley quanto o Sr. Darcy, são relatados como homens muito, muito bonitos, muito bem apresentados. Porém, eles tinham umas diferenças entre si, em todos os aspectos. Como eu disse, o Sr. Bingley, ele ganhava cerca de 4 a 5 mil libras por ano. O Sr. Darcy ganhava em torno de 10 mil libras por ano. Isso era muito dinheiro na época. E era muito importante também, era levado muito em consideração.
Então isso começou a circular no salão, essa notícia de que ele era bem mais rico, de que ele tinha bem mais posses com relação a dinheiro, com relação à grana, e começou a chegar nos ouvidos das moças ali presentes. E, como eu disse, isso era de grande valia para aquela época. Então a Elizabeth, ela se encantou pelo Sr. Darcy num primeiro momento, porém ela começou a perceber que o Sr. Darcy era um tanto quanto antipático. O próprio Sr. Darcy, ele fala durante a história de que ele não iria interagir com ninguém que ele não conhecesse. Então, durante o baile, ele só ficou conversando com as irmãs do Sr. Bingley, que elas acompanharam eles também durante essa viagem, porque eles já as conhecia por ser muito amigo do Sr. Bingley. E ficou conversando com elas e com o próprio Sr. Bingley em alguns momentos. O Sr. Bingley, percebendo ali a falta de interação com as outras moças, que ele não estava dançando, que ele não estava chamando ninguém para dançar, e que isso também era muito importante, porque esses eventos, esses bailes, os rapazes, eles precisavam interagir com as moças, porque ali poderia surgir um indício de que talvez um casamento poderia acontecer. Era uma oportunidade para eles se conhecerem, era uma oportunidade para rolar ali uma paixão e, quem sabe, virar um casamento. Então, ele precisava interagir. E o Sr. Bingley, percebendo essa falta de interação, chegou até o Sr. Darcy e começou a conversar com ele, tentar mudar essa ideia da cabeça dele e fazer com que ele interagisse com as moças ali presentes. O Sr. Darcy, ele se manteve firme na sua ideia, falando que ele não ia interagir com ninguém que ele não conhecesse, e falou para o Sr. Bingley que ele estava dançando, que o Sr. Bingley estava dançando com a moça mais bonita ali presente, que era a Jane, e que nenhuma outra moça chegava aos pés dela, e que não valeria a pena ele dançar com nenhuma outra moça, porque não havia uma outra moça ali tão bonita quanto a Jane. O Sr. Bingley falou para o Sr. Darcy que ele estava perdendo uma grande oportunidade de conhecer uma das moças também que eram muito bonitas, inclusive a irmã da Jane, que era Elizabeth, e que estava logo atrás dele. O Sr. Darcy, por curiosidade, deu de cara com a Elizabeth, tornou a conversar com o Sr. Bingley e disse o seguinte, que a Elizabeth era no máximo tolerável, que ela ainda assim não chegaria aos pés da Jane e que não valeria a pena ele dançar com ela. Mais ou menos ele quis dizer isso, entende? Que não valeria a pena, porque ela era no máximo tolerável. E isso para ele não era motivo suficiente para ele se aproximar dela. A Elizabeth, ela ouviu essa conversa entre os dois e acabou ficando muito chateada, com toda a razão. Então ela passou de um encanto repentino pelo Sr. Darcy por um ódio mortal dele, que ela não queria mais ver ele, ela não queria estar na presença dele, ela não queria ouvir falar o nome do Sr. Darcy. Então ela passa de um encanto repentino para um ódio mortal e sem fim pelo Sr. Darcy. Então aí a história começa a se desenrolar. Um outro personagem muito importante no livro é o Sr. Collins, que é um primo das meninas. E lembra que eu falei que as mulheres elas não tinham direito da herança do pai? A herança do Sr. Bennet iria ficar para o parente homem mais próximo. E quem era esse parente homem mais próximo? O próprio Sr. Collins. Então, na tentativa ali dele se retratar de uma melhor forma, ele também achava injusto essa questão de herdar todos os bens do Sr. Bennet. Pensando ali, ele achou que a melhor solução seria ele se casar com uma das meninas, com uma das primas. E o alvo dele foi a Elizabeth. Porém, a Elizabeth, ela negou o Sr. Collins. E quando ela faz isso, a gente percebe o quão em risco ela coloca não só ela, mas as outras irmãs, a família toda, porque ela negando esse casamento, ela está negando a herança do pai, ela está negando o que pode ser oferecido a elas com relação à herança do pai.
Então isso para aquela época era muito arriscado. E a Elizabeth, ela é uma personagem muito marcante, muito querida e muito impressionante justamente por conta disso, porque ela se coloca, ela se posiciona, ela sabe do seu valor, ela é maravilhosa. E ela negando isso, ela mostra o quão ela é decidida, o quão ela é focada e que para ela o mais importante é o sentimento, porque ela não iria se casar com alguém com quem ela não tivesse o mínimo de sentimento, com quem ela não tivesse o mínimo de vontade de se casar, nenhuma atração. Então, ela se coloca muito dessa forma e isso a torna uma personagem muito especial, muito marcante. Então, ela nega o Sr. Collins. Mas ela também nega o Sr. Darcy em algum momento, porque no desenrolar da história você vai ver que os dois vão acabar tendo contato entre si. Então, por mais que a Elizabeth, ela criou um ranço muito grande do Sr. Darcy por conta daquele comentário que ele fez no baile, falando que ela era, no mínimo, tolerável, eles vão ter algumas aproximações entre si, eles vão acabar se aproximando. Com essa aproximação dos dois, vai surgir uma outra personagem muito importante e que nos ensina muita coisa, mas que também a gente fica com muita raiva dela. Eu fiquei com muita raiva dessa mulher, que é a tia do Sr. Darcy, a Lady Catherine. Essa mulher é uma bruxa. Eu não vou falar o porquê, vocês vão ter que ler o livro, mas ela é uma bruxa. E a Elizabeth, com toda a sua elegância, com toda a sua inteligência, ela se coloca muito bem diante da Lady Catherine e ela enfrenta a Lady Catherine no momento em que ela precisa ser enfrentada. E a Elizabeth, ela se dá muito bem nesse enfrentamento com a tia do Darcy. E é um momento em que você fica torcendo pela Elizabeth, tanto quando ela tá interagindo ali com o Sr. Collins, que também, diga-se de passagem, é um personagem que causa um certo ranço. Então ela acaba enfrentando também em muitos momentos da história o Sr. Collins, que é o seu primo. Então você fica torcendo por ela no momento que ela tá interagindo com o Sr. Collins e com a Lady Catherine, que é a tia do Darcy, e você torce muito por ela. Vai, Elizabeth, manda ver, faz o seu melhor, porque esses dois personagens são muito marcantes. Você percebe que um escritor, uma escritora são muito bons quando eles criam um personagem que te causa um certo sentimento, que se for um vilão você fica com raiva, você tem vontade de esfolar a cara no asfalto. E é isso que a Jane Austen passa com seus personagens. Sobre o livro, sobre a história, pessoal, eu não vou falar mais nada, vou ficar por aqui com relação à história em si. Super recomendo. Então agora eu vou dar as minhas impressões com relação ao livro. Então, como eu estava dizendo, o livro, a Jane Austen prioriza o que cada personagem vai passar, vai despertar no leitor. Então, ela não se apega tanto a descrever os detalhes de vestimenta, de característica. Ela descreve, mas ela se importa muito mais com os detalhes que vão nos trazer algum tipo de sentimento, que vai nos envolver como se a gente fosse o próprio personagem. Então a própria Elizabeth, a Elizabeth, ela passa por muitos momentos constrangedores, ela passa por muitos momentos onde ela fica envergonhada, e você sente, é como se você estivesse na pele da Elizabeth. Sabe aquela vergonha alheia? A própria senhora Bennet, que é a mãe das meninas, ela também é uma mulher que em alguns momentos você pensa, para essa mulher, que vergonha alheia dela, que chega, para que tá feio, sabe? E elas passam isso, é como se a gente estivesse na pele delas, e isso é muito impressionante. E com relação à Lady Catherine, que é a tia do Darcy, o Sr. Collins, que é o primo das meninas,
a gente tem vontade de pegar eles pelo pescoço e a gente tem vontade de acabar com eles e falar: para, você não deve existir nessa história, caroço, sabe? Então é um livro que te prende muito. Um primeiro momento, o que eu senti com relação ao livro, eu tive sim essa questão de achar que era só mais um romance clichê e que não iria me valer de nada e que eu não iria gostar. Depois que eu terminei a leitura, eu ainda fiquei meio assim. Por quê? Porque o final é uma coisa assim que a gente espera mais, sabe? É um livro que a gente gostaria que o final fosse bem mais detalhado, bem mais... acontecessem muito mais coisas. Mas não é, tá bom? Não é. E a gente espera muito mais. Como eu gostaria que a Jane Austen ainda estivesse viva para poder dar continuidade nessa história e fazer uma segunda parte, talvez. Mas não será possível, né? Enfim, mas é um livro que te prende muito. E essa foi minha primeira impressão do livro, porém depois eu comecei a rever os meus conceitos com relação ao livro e, cara, que livro maravilhoso, que livro... Nossa! Leiam e depois vocês comentam aqui embaixo pra mim, me siga lá nas minhas redes sociais pra gente conversar sobre. Eu vou deixar o meu Twitter e o meu Instagram aparecendo aqui na tela, vou deixar na descrição também. Vão lá me seguir pra gente ficar mais próximo e pra gente poder conversar e discutir sobre os assuntos, tá bom? E vocês me contem lá a sua experiência com relação a esse livro maravilhoso. Eu quero saber. Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!